Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com esta programação e o desejo do nosso coração é abençoar a sua vida. Hoje, no programa Palavra de Fé, estaremos falando sobre a nova vida debaixo da graça. Capítulo 8 de Romanos ensina-nos verdades maravilhosas que eu quero compartilhar com você. Venha, participe desse programa, ouça a mensagem de Deus para o seu coração. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Eu quero ler Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Baseado nesse versículo, ou nesse capítulo de Romanos 8, eu quero falar sobre a nova vida debaixo da graça. A nova vida debaixo da graça. Depois de Jesus, o apóstolo São Paulo foi, com certeza, o homem que mais nos ensinou. Quando você propõe a estudar o Novo Testamento, você consegue compreender verdades importantes com relação a essa nova vida debaixo da graça. E o livro de Romanos é, entre outros que Paulo escreveu, a carta aos Romanos, nós encontramos verdades especiais. E esse capítulo 8, ele é muito importante porque ele vai mostrar aquilo que realmente o verdadeiro cristão, que já foi alcançado pela graça de Deus, passa a viver em Cristo Jesus. Eu sempre digo, principalmente quando a gente lê o capítulo 7 de Romanos, que mostra o homem dominado pela lei do pecado, e quando chega o capítulo 8, a gente vê uma outra roupagem, uma outra linguagem do que Deus pode fazer quando o homem é alcançado pela sua graça. Se você ler no capítulo 7, Paulo chegando a usar a seguinte expressão, o versículo de número 18 do capítulo 7, por exemplo, ele diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, o que Paulo está aqui dizendo? Ele está dizendo que por mais que a gente queira, dentro da natureza humana, nós jamais conseguiremos dominar a nossa própria natureza. Porque o pecado a domina. E, consequentemente, a gente não consegue fazer a vontade de Deus. Paulo chega a dizer, miserável homem que sou. Se você ler o versículo 24, ele vai dizer isso. Miserável homem que sou eu, que quem me livrará do corpo dessa morte? Então veja que o homem, sem a ação do Espírito Santo na sua vida, ele não consegue dominar a si mesmo. Ele não consegue vencer o pecado que está instalado na própria natureza humana, resultado do pecado, que o homem cometeu lá no início da criação. A Bíblia diz que todos pecaram
e destituídos foram da glória de Deus. O pecado de Adão contaminou toda a raça humana de tal forma que todos nós pecamos. E não há como vencer o pecado pela nossa própria natureza. Então, o que nós podemos fazer? É aí que o apóstolo vai nos ensinar e mostrar o quanto a ação do Espírito Santo é importante dentro dessa matéria. O versículo 25, para a gente introduzir o capítulo 8 que eu li, diz, dou graças a Deus, no capítulo 7, versículo 25 de Romanos, ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E aí chega o capítulo 8, o versículo 1 que eu li. O versículo 1 diz, portanto, agora, olha a expressão, portanto, vírgula, agora, vírgula. Isso me ensina uma mensagem. O que isso aqui está dizendo? Que a partir de um encontro com Deus, a partir de uma relação genuína com Deus, as coisas vão mudar. Agora indica tempo. Que tempo seria este? Justamente o tempo em que nós passamos a andar debaixo da graça de Deus. A nova vida debaixo da graça, que é a proposta do tema, diz que a partir do momento que eu tenho uma experiência com Deus, através do Espírito Santo, a minha vida muda. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Para quem? Para quem não há condenação? Se todos estavam destituídos da glória de Deus e condenados, naturalmente, à morte. A morte espiritual, que a gente precisa entender que não é só a morte física, é a morte espiritual, que é a verdadeira morte. A Bíblia chama de segunda morte. Mas veja, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. É aqui que as coisas começam a acontecer. É a partir deste encontro com Jesus e, consequentemente, um envolvimento com o Espírito Santo que a gente começa a desfrutar dos benefícios da graça. Viver debaixo da graça é um privilégio. E esse capítulo mostra-nos como isso é possível. Eu preciso fazer um intervalo comercial e na sequência a gente vai continuar com a mensagem A Nova Vida Debaixo da Graça. Um minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando sobre a nova vida debaixo da graça, baseado no capítulo 8 de Romanos. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo justamente que uma vez alcançados pela graça de Deus, o que é graça? Graça nada mais é do que um favor imerecido da parte de Deus. A graça é a verdadeira expressão de Jesus. Quando nós somos alcançados por Jesus,
Quando nós passamos a viver uma vida para Jesus, e quando é que isso acontece? Quando a gente diz sim para Ele. Quando a gente renuncia a nós mesmos, a Bíblia diz, o próprio Jesus nos ensinando acerca disso, ele diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Esse é o princípio do Evangelho. Então veja que ele está dizendo que agora, através de Jesus Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o versículo 2 vai nos informar o seguinte, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então veja que há duas leis. A primeira lei é a lei do pecado e da morte, que leva o homem à condenação. O pecado que o homem cometeu e, consequentemente, leva ele à morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Não existe outro caminho. O salário do pecado é a morte. Mas o capítulo aqui vai nos informar que existe vida para quem escolhe viver debaixo da graça de Jesus. Veja que aí ele vai dizer, porque a lei do Espírito de vida, esta é a outra lei. Se existe uma lei do pecado e da morte, também existe uma lei do Espírito de vida. E quem é que dá essa lei? Ou quem nos dá acesso a essa lei? Jesus Cristo. Através do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, a partir do momento que eu confesso a minha vida a Ele, eu entrego a minha vida a Ele, passo a viver uma vida para Ele, eu passo a desfrutar dessa lei que leva-me, não à morte, mas à vida. Se você continuar lendo, o versículo 3 vai dizer o seguinte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Eu vou tentar te explicar isso aqui de uma maneira mais simples. Qual o grande problema do homem dentro do Velho Testamento? É que o homem não podia resolver o problema porque ele estava sendo dirigido, acima de tudo, pela lei. A lei, por si só, ela não podia resolver o problema do homem. Pelo contrário, a lei servia para quê? Para condenar o homem. A lei funcionava como o quê? Como espelho. Você olha e vê os seus erros. Definindo os seus erros. E qual era a sentença de quem pecava? A morte. Então a lei por si só, ela não tem poder de resolver o problema do homem. O que Deus fez? Ele, para resolver o problema do pecado, ele nos dá Jesus. Ele nos oferece gratuitamente Jesus. E é aqui que a gente vai resolver o problema do pecado. Porque o versículo diz, como era impossível a lei, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Primeira coisa, Jesus se humanizou. Ele tomou forma humana. Ele não venceu o pecado no corpo espiritual como Deus que ele é. Não, senhor. Ele nasceu de uma mulher. Ele passou por tudo que nós passamos. Jesus venceu o pecado como homem. Não foi como Deus. Lucas ensina no seu evangelho, mostra que o Filho do Homem veio aqui para resolver o problema da humanidade. E ele veio como homem. Tanto é que nasceu, ainda que por obra do Espírito Santo, mas de uma mulher. E cresceu, teve um crescimento como qualquer outro ser humano. Ele sentiu fome, como nós sentimos, sono, como nós sentimos, ele sentiu cansaço, como nós sentimos. Enfim, Jesus, ele tomou forma humana. E é isso que o versículo está dizendo. Enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, que é essa que nós temos, pelo pecado, condenou o pecado na carne. O que isso aqui está dizendo? Ele sentenciou o pecado na sua própria carne, porque ele foi para a cruz do Calvário, resolveu o problema do pecado. E lá no Calvário, ele rasgou a sua carne, ele morreu, ele foi sacrificado. Para quê? Para que nós pudéssemos ter vida. É por isso que a nova vida, ela passa a ser possível debaixo dessa graça, a graça que Jesus oferece a cada um de nós gratuitamente. É isso que Paulo está ensinando no capítulo 8. Aí o versículo 4, ele diz assim, ó,
para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora veja que coisa linda. Isso aqui é maravilhoso. Você entender essa linguagem bíblica. O que o texto está dizendo é que, a partir do momento que Deus cumpre a sua justiça na cruz do Calvário, em Jesus Cristo, seu Filho, nós passamos a ter direito a novamente nos relacionar com Ele. Porque alguém tinha que morrer. Alguém precisava morrer. Porque para cumprir a justiça de Deus, o salário do pecado, o que é? É a morte. Então, para resolver o problema, alguém tinha que morrer. E ao invés de eu, você, nós morrermos, Deus entrega seu próprio Filho para que ele morresse em nosso lugar. Olha que coisa linda, gente. Olha que sacrifício tremendo é o sacrifício de Jesus. Jesus não é simplesmente um homem que veio aqui dar um grande exemplo. Não, Senhor. Jesus veio aqui a resgatar a sua alma do pecado e livrar você da morte. Especialmente a morte eterna. Então veja que o versículo está dizendo justamente acerca disso. Eu preciso fazer um intervalo comercial e na sequência eu vou encerrar mostrando outras maravilhas que estão contidas no capítulo 8. 1 minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é? Desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Estamos falando, baseado no capítulo 8 de Romanos, sobre a nova vida debaixo da graça. E eu encerrei o segundo bloco dizendo que a justiça de Deus foi cumprida em Cristo Jesus. E é por isso que hoje eu tenho o direito de viver debaixo da graça. Acima de tudo, desfrutar da verdadeira vida debaixo da graça. O versículo 5 vai dizer assim, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Aqui mostra justamente as duas opções que nós temos. Viver na carne ou viver pelo Espírito. Se eu resolver viver pela carne, Deus jamais vai me obrigar a andar em espírito. Muito embora ele me aconselhe. Capítulo 5 aos Gálatas, esse mesmo apóstolo escrevendo, ele diz, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Está escrito. Agora, eu posso, por opção, continuar andando debaixo da lei da carne, que leva ao pecado e, consequentemente, à morte. Mas aqui também está dizendo que se eu quiser inclinar para as coisas de Deus e, acima de tudo, dar ênfase, dar espaço à operação do Espírito Santo na minha vida, eu vou viver debaixo dessa nova vida que está debaixo da graça. É isso. Olha o versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte. Então você quer viver na carne? Tudo bem. Mas não se esqueça, no final, você vai receber as consequências da sua escolha. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia! Então eu
opto por essa segunda situação. Eu quero estar debaixo da nova vida, debaixo da graça. Por quê? Porque o Espírito Santo me ajuda a fazer isso. Aí eu vou continuar mostrando, o apóstolo vai continuar mostrando, né? O versículo 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Toda pessoa que vive na carne, quando a Bíblia fala nessa linguagem segundo a carne, é segundo a sua própria natureza, irmão. É segundo os seus próprios sentimentos. Você não está preocupado com o que Deus pensa, com o que Deus deixa de pensar. Você não está preocupado se está agradando ou não agradando a Deus. Enfim, você vive a sua vida a seu bel prazer. Agora, quem anda no Espírito já é diferente. Quem anda no Espírito entrega a sua vida a Jesus e, acima de tudo, crucifica a sua carne em Cristo Jesus. Foi isso que Paulo disse também aos Gálatas. Porque eu estou crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo agora, não vivo em mim mesmo, mas vivo no Filho de Deus. Porque foi Ele que morreu para me salvar. Então, olha só. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Se você não quer andar com Deus, Deus não vai lhe obrigar. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Escolha. Você quer agradar a Deus? Ande em espírito. Agora, se você quer desagradar a Deus, continue andando na carne. Versículo 9. Vós, porém, aqui já está falando para quem foi transformado. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. E aqui eu preciso fazer uma pergunta para mim, para depois fazer para você. Será que realmente o Espírito Santo habita em mim? Será que eu sou realmente morada do Espírito Santo? Eu sinto ele dentro de mim? Eu sinto a presença dele? E não é difícil perceber quando o Espírito Santo está dentro da gente. Quando o Espírito Santo está dentro da gente, a gente não tem dificuldade de fazer as coisas de Deus. A gente tem prazer nas coisas de Deus. A gente gosta da presença de Deus, da igreja, gosta dos cultos, gosta da palavra, gosta do louvor, gosta de tudo aquilo que agrada a Deus. Porque o Espírito Santo está me mobilizando, me fomentando a isso. Agora, se eu sou dominado pela carne, é natural que eu vou sempre inclinar para as coisas da carne. Paulo está ensinando isso no capítulo 8. E aí, amados, para a gente concluir, ele diz, mas se alguém é habitado pelo Espírito Santo, ele vai conseguir viver para as coisas de Deus. No capítulo 9, no versículo 9, a última expressão diz assim, ó, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, ou seja, não é de Deus. Não é. Não pode ser. Se Cristo está em vós, versículo 10, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. É isso que Paulo está explicando aqui. O Espírito, ele é vivificado através da ação poderosa do Espírito Santo. O Espírito humano, nosso Espírito, é vivificado pelo Espírito Santo, que é a partir daí que eu consigo me relacionar com Deus. Como eu não tenho tempo para me alongar, eu preciso encerrar aqui mostrando que, olha só, o versículo de número 14 diz assim, ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Por causa disso você pode clamar, Abba, Pai. Olha que coisa linda, gente. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Primeiro, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito humano que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, se você tem o Espírito Santo, é natural que você é filho de Deus e consegue se relacionar com Deus, porque está debaixo da nova vida proporcionada pela graça de Jesus. É isso. Vamos orar, vamos pedir para Jesus nos ajudar a viver cada dia mais debaixo da sua graça. Vamos falar com o Pai.
Vamos falar com Deus. Pai querido, nós estamos diante da Tua presença e é no nome do Teu Filho Jesus que nós queremos primeiro Te agradecer, porque fomos alcançados por essa graça e hoje vivemos essa nova vida debaixo dessa graça. Obrigado, Senhor, por nos ter dado Jesus, por ter não poupado Teu amado Filho e feito com que a Sua justiça se cumprisse nele e hoje nós podemos desfrutar de todas essas benesses. Meu Pai, abençoa os nossos irmãos que estão orando comigo neste momento. Que cada um de nós possamos ser agraciados dia após dia. Que aqueles que ainda não foram alcançados por essa graça, que eles sejam, Senhor, para que também possam viver uma nova vida através de Jesus Cristo. Meu Deus, Tu és o dono da vida. Eu não quero, Pai, ser movido pela primeira lei que aqui falamos, que é a lei do pecado e da morte. Mas eu quero sim ser movido pela lei do Espírito de vida, que é dado através de Jesus Cristo. Faça isso, Pai. No nome de Jesus, a mim e a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Amém, Senhor. Amém. O tempo passou rápido, estamos mais uma vez concluindo mais um programa Palavra de Fé. A minha expectativa é que Deus lhe ajude a viver debaixo da graça de Jesus. Quero me despedir de você, desejando a você uma semana maravilhosa, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Lembrem-se de uma coisa, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa.